Jesus conta a parábola do joio e do trigo. Ele vem falando no capítulo 13, 3 parábolas sobre semente. Ele fala sobre o semeador, não é? Aleluia. Ele fala sobre o grão de mostarda, que embora sendo a menor das sementes, se faz o maior dos arbustos. Ele vai falar sobre o semeador que saiu a semear e fala sobre o joio do trigo, né? Sobre a semente do trigo, vamos colocar assim. Aleluia. E se você for observar bem, na parábola do semeador, é no mesmo capítulo aqui 13, ele vem falando em sequência só sobre semente. Aleluia. Você vai observar que na parábola do semeador, né, o semeador saiu a semear uma mesma semente. E na parábola do joio e do trigo, ele começa dizendo que o reino do céu é semelhante a um homem que semeia boa semente. Na parábola do semeador, o semeador saiu a semear a boa semente, porque é a mesma semente da parábola aqui do joio e do trigo. Na parábola do semeador, nem toda semente vingou, deu fruto. Por quê? Porque o problema não estava na semente, e sim no solo que ia receber. Aleluia. Então, na parábola do joio e do trigo, começa dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Então a palavra sempre é boa. Aleluia. Se der algo errado comigo, o erro está em mim, não está em Deus. Se der algo errado com você, o erro não está em Deus, está em você. Aleluia. A semente é boa. A palavra sempre é boa. A palavra sempre é verdadeira. A palavra não erra. Aleluia. Jeremias vai dizer: de que se queixa o homem? Se queixa dos seus próprios pecados. Como quem diz, Deus não tem culpa de nada daquilo que a gente passa. O culpado somos nós. Você pode dizer aleluia? Porque nós somos negligentes para ouvir. Nós não obedecemos, aleluia, não fazemos o que Deus manda, aleluia, demoramos, aleluia, levamos a vida espiritual com a barriga, ou seja, de aparência, mas Deus está falando comigo e contigo, a palavra não erra. Aleluia. Então o semeador será semear uma boa semente, e o reino do céu é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Depois Jesus vai explicar que o que semeia boa semente é quem? O Filho do Homem, é Jesus. Aleluia. E o campo é o mundo. E aqui está dizendo o seu campo, porque tudo é de Deus. Aleluia. O diabo não tem nada. Aleluia. Ele é usurpador. Ele quer ter o que não é dele. Não é? Desde o céu, quando ele era um anjo de luz, ele quis o trono de Deus. Não é? E até o final do Apocalipse, ele vai guerrear. Até no Armagedon. Quando ele vai tentar lutar contra Deus, vai juntar as pessoas do mundo todo contra Deus, irmão. Imagina a fúria de Satanás contra o ser humano. Algumas vezes eu pensei, Satanás está iludido achando que vai vencer Deus. Mas pensando bem, não é isso. Eu creio que ele sabe, e o texto diz em Apocalipse 12, que ele desceu, já no finalzinho dos tempos, que está próximo dos nossos dias, é por esses dias, diz que ele desceu com grande fúria, porque sabia que o tempo dele era pouco. Ou seja, ele sabe que chegará um momento que o tempo dele é pouco, então ele vai vir com muita fúria contra o ser humano. Só que, mais para frente, você vai ver que ele vai juntar as nações dos exércitos do mundo todo para guerrear contra Jesus quando vier. Mas por que, se ele sabe que o tempo dele é pouco, ele não poderá vencer Jesus? Porque o consolo dele, sabe qual é o consolo de Satanás? É saber que ele vai queimar no lago de fogo e não ir sozinho, levar alguém com ele. Já viu aquele malfeitor que está nas últimas? Você já deve ter visto isso em filme, ou já deve ter ouvido falar. Ele fala assim: eu vou, mas não vou sozinho não, vou levar alguém comigo. Já ouviu alguém falar assim? Né? Nem que seja um filme, eu vou, mas vou matar alguém também junto. Né? Satanás, ele sabe que ele está derrotado, mas ele vai querer se consolar como? Levando o máximo de almas com ele. Não seja mais um que vai com ele. Aleluia. O campo é o mundo, o seu campo, ou seja, Deus, ele põe a boa semente, Jesus põe a boa semente no seu campo, no mundo, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo, os que nele habitam. Toda alma é minha, diz o Senhor, lá em Ezequiel 18. E a alma que pecar, esta morrerá. Todas as almas pertencem a Deus. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Todas as almas, aleluia. Quem está na terra pertence a Deus. Quem está no céu pertence a Deus. Quem está no inferno pertence a Deus. Até o diabo é de Deus, porque ele obedece a Deus. Aleluia, que maravilha, irmão. Então, o reino do céu é semelhante o homem que semeia boa semente em seu campo, mas dormindo os homens.
né, veio o inimigo e semeou também joio e retirou-se. Eu fiquei pensando, será que os homens, que homem é esse que está dormindo, né? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Porque você estando dormindo ou acordado, irmão, nós dependemos de Deus, dependemos de Jesus. Porque se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar sentinela. Pedro estava dormindo e Deus enviou os anjos para levar ele da morte. Tem pessoa que dorme e não acorda mais. Não é, irmãos? Então nós dependemos de Deus, acordado ou dormindo. Então esse sono aqui, dormindo os homens e o inimigo veio, significa que em Adão, irmão, todos os homens dormiram, ou seja, todos os homens morreram espiritualmente. Por causa do pecado, os homens dormiram e por isso veio Satanás e semeou o joio no meio do trigo. E retirou-se. Aí eu parei para pensar e fui estudar sobre o joio. É muita coisa, aleluia. O joio, irmão, aí o verso 26 vai dizer que a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. Escuta isso nesta noite. Quando o trigo foi plantado, foi só o trigo, depois veio o joio. Né? Foi plantado por um inimigo, que é Satanás. Jesus vai dizer, o inimigo que semeou é Satanás, é o diabo. Aleluia. O joio, irmãos, ele é igualzinho ao trigo. Todo joio dá uma espiga. A única diferença é que se você pegar, por exemplo, o trigo e moer junto com o joio e fizer um pão, vai sair venenoso. A pessoa pode morrer intoxicado, porque faz mal. Aleluia. Então, aquele que vai fazer a separação tem que fazer com cuidado. Não pode pegar o joio e colocar no lugar do trigo. E não pode pegar o trigo e colocar no lugar do joio. Não é? Aleluia. Então diz aqui, quando cresceu, frutificou, apareceu também o joio. Ou seja, o joio também cresce. Aleluia. Tem cantores que são grandes diante dos homens, mas é joio. Tem grandes nomes, grandes, mas são joios, porque cresceram ambos juntos. Você vai ver mais na frente aqui. Por ocasião da ceifa, direi, deixai crescer ambos juntos. Verso 30, deixai crescer ambos juntos. Aleluia. Grandes, mas são joios também. Aleluia. E qual é a diferença para aquele que, para o agricultor, qual é a diferença? Se é um de nós, irmão, que não entende nada dessa planta, vai falar, opa, achei um trigo, não é? Aleluia, vou comer. Mas para aquele que entende, se você for lá em Mateus capítulo 3, você vai ver na pregação de João Batista. João Batista vai dizer que o Senhor Jesus viria. Quando ele viria, ele tem na mão a sua pá, e ele limpará a sua eira, colocará o trigo no seu celeiro e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. A palha é o joio. E como é que funciona? Imagina você tendo 5 km por 5 de plantação, e você colhendo tudo junto. Como que você vai separar a palha, o joio, do trigo? Um por um não dá. Então como é que eles faziam? Está ali Mateus capítulo 3. Diz a Bíblia que Jesus tem uma pá, e ele limpará a sua eira. O que é a eira? É um grande galpão onde coloca uma montanha de trigo misturado com palha, com tudo. E aí pega uma pasada, tipo aquelas pá de pizzaiolo, né, de virar pizza. Você joga ali no meio do trigo, joga para um lado. Um pequeno vento que assopra, separa a palha. No final, depois quando você tirar esta montanha daqui e jogar para ali, aleluia, você vai ter 2 pequenas montanhas. Uma pequena montanha de trigo e outra pequena montanha de palha e de joio. Aleluia. Então pega seu joio puro, coloca no celeiro. Aleluia. E a palha bota para queimar. O que significa isso, irmão, para nós? Aleluia. Escuta isso. O vento que vem sobre a tua vida, sobre a tua luta, aleluia. Você tem que entender que vem este vento sobre todos para separar a palha do trigo. Para separar o joio do trigo. Ah, estou passando por isso, passando por aquilo, não quero mais saber de igreja, não boto mais o pé, não quero saber mais de nada, não quero saber mais de nada. É o vento te separando para ver se você é joio. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Ah, o vento soprou, a coisa está difícil, está bravo, não estou conseguindo mais, mas eu não quero saber, não sabe por quê? Porque o mais importante para mim é morar na glória. Então você é trigo, você pode dizer aleluia? O que vai acontecer com o apóstolo Paulo, irmão? Aleluia. Ele foi no lugar pregar, chegando lá, ele foi apedrejado. Apedrejaram ele, aleluia. Hoje em dia a gente prega aí, graças a Deus no Brasil, não acontece por enquanto não. Depois que ele foi apedrejado, ele ficou como morto. E as pessoas morreram.
Puxaram ele para fora da cidade, arrastaram ele e jogaram ele lá. Aí veio os irmãos, Paulo morreu. Paulo levanta, ó, começa a limpar a poeira. E eles ficaram olhando para Paulo, e Paulo disse assim: por que vocês estão me olhando assim? Não me importa o que eu esteja passando, o que importa é entrar no reino dos céus. Você pode dizer aleluia? Isso que é um trigo, irmão, aleluia. Isso é um trigo de exemplo para nós, aleluia. Eu estou passando por aquilo, não consigo mais, não quero mais não, aleluia, aleluia. Seja trigo, aleluia. Seja um trigo no meio da luz. Você fala assim: não importa, o que importa é que eu vou entrar na glória. Olha o exemplo de Jó, o trigo, irmão. A mulher abandonou, o diabo tirou tudo dele, tirou os filhos, tirou a riqueza, tirou a fazenda, tirou os camelos. E no final a mulher vai dizer: amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. Ele vai dizer: eu, mulher, tu é louca? Como que nós vamos falar de Deus assim, se Deus nos deu o bem? Como nós vamos reclamar agora? Ele deu, ele tirou. Aleluia, eu sei que o meu Redentor vive. Jó é trigo. Então seja um trigo. A diferença está aí, irmãos. Então o texto segue dizendo, aleluia, quando cresceu os dois, apareceu também o joio. Quando o trigo cresceu, quando cresceu o fruto, quando frutificou, apareceu também joio. Quando você começa a dar fruto, aparece também o joio para querer te atrapalhar. Aleluia. Porque antes de dar o fruto, não diz que apareceu o joio, apareceu quando o trigo começou a frutificar. Se prepare, aleluia. Quando você começa a frutificar, Satanás também se levanta. Aleluia. Mas se você é trigo, você vai perseverar. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. Então, os servos do pai de família falaram assim: Senhor, tu não semeou somente trigo, boa semente? Como apareceu também joio? E ele disse: um inimigo que fez isso. E os servos disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? E ele disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. O servo, mais na frente você vai ver que os ceifeiros que falam isso são os anjos. Aleluia. Na explicação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os anjos conseguem ver, irmão, quem é trigo, quem é joio. Mas ele não pode arrancar, para que porventura não venha arrancar um trigo junto. Aleluia. Não é? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Jesus falou assim: não, deixa ele, aleluia, deixa ele. Eu não estou falando dessa igreja, porque eu creio que você não é joio. Você pode dizer aleluia? Amém. Eu creio que aqui todos são trigo. Você pode dizer aleluia? Mas ele vai dizer assim: deixa ele crescer, deixa eles dois, deixa ele lá. Na ocasião da ceifa, sabe o que isso mostra, irmão? A longanimidade de Deus. Né? Deus poderia simplesmente arrancar e falar assim: deixa ele, deixa comigo, aleluia. Deixa essa pessoa comigo, aleluia. Deixa ele, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Então Deus não está, aleluia, fechando os olhos, ele está vendo. Mas ele é longânimo. Aleluia. Então, irmãos, vamos parar para pensar no seguinte. Aleluia. Se você é trigo, como é que você é um trigo? Como é que se pode saber se é um joio? Aleluia. A Bíblia diz que o trigo, irmão, a boa semente, é o trigo. Louvado seja o nome do Senhor. Foi plantada pelo Senhor Jesus. E o joio é plantado pelo diabo. Como saber se você é um trigo? Detalhe, não está falando das pessoas que estão fora. Está falando do homem que semeou o seu reino. Se você for aqui para a explicação, ele vai dizer assim, que no final, no final dos tempos, quando o Senhor, ele vai mandar, o Filho do Homem vai mandar os seus anjos e colherá do seu reino todos que causam escândalos, que cometem iniquidade, lançarão na fornalha de fogo. Como que eu vou saber se eu sou um trigo? Você vai saber, aleluia. A Bíblia diz que o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Todos nós, irmão, está escrito em Efésios, capítulo 2, verso 1, nascemos mortos em ofensa e pecados. Somos, por natureza, filhos da ira. Então, para eu ser um trigo, eu tenho que receber a boa semente da palavra, nascer de novo. Então, uma vez que eu nasci de novo, pela palavra, pela boa semente, eu sou trigo. Aleluia. Uma pessoa não regenerada, irmão, ela tem a natureza totalmente pecaminosa. Aleluia, ela só sabe fazer o mal. Ela não busca Deus. Ela é um joio por natureza. Aleluia. E este joio, irmão, ele poderá correr o risco, escuta isso é gravíssimo.
ele corre o risco de crescer no reino de Deus sem ser um trigo. Deixar e crescer ambos juntos. Aleluia. Ou seja, irmãos, em primeiro lugar você precisa se preocupar, porque o joio e o trigo, eles vão crescer naturalmente. Você vai crescer naturalmente. Não importa sendo o joio ou o trigo, irá crescer naturalmente. O joio e o trigo não poderiam dizer, eu não vou crescer porque eu sou trigo, eu não vou crescer porque eu sou joio. Não, irá crescer naturalmente. Aleluia. Então, para você ser trigo, primeiro você tem que nascer de novo. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Tem que nascer pelo evangelho da verdade. Tem que entrar para a porta. Jesus disse, eu sou a porta. Qualquer que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagens. Você tem que ir até Cristo. Jesus vai dizer, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E todo aquele que vem a mim, aleluia, eu não lançarei fora, mas o Senhor vai dar a vida eterna. Então se você tem dúvidas, você precisa ir até Cristo. Você precisa ir até Jesus. Você precisa estar aos pés dele. Precisa estar na porta. Aleluia. Vocês, irmãos, nós aqui estamos tendo o privilégio de aprender sobre aquele que é o Salvador, que é Cristo. Quantas religiões aí, irmãos? As pessoas não vão até Cristo. Porque se você não for até Cristo, você não tem direito à vida eterna, irmão. Aí a pessoa fala assim, mas eu vou lá na igreja. Você vai na igreja, mas você foi até Cristo? Você já foi até Jesus para ser salvo? Vou dar um exemplo. Quando eu fui para a igreja, eu fui lá para ser liberto das drogas. Fui liberto, mas não fui salvo. Lá, por quê? Porque se eu fui liberto das drogas é uma coisa. Ser liberto da bebida é outra coisa. Ser liberto do jogo é uma coisa. Ser liberto disso, daquilo é outra coisa. Agora você precisa nascer de novo. Crer no Evangelho. Crer no Cristo Jesus, que foi morto, e ressuscitou ao terceiro dia, irmãos. Isso é que traz a salvação. Porque no NA as pessoas param de beber, que é os alcoólicos anônimos. Né? No N, não sei o que lá, narcóticos anônimos, a pessoa para usar droga. Grupos de autoajuda, as pessoas melhoram disso, daquilo, no psicólogo a pessoa melhora, mas não é salvo. Para ser salvo tem que correr aos pés de Cristo, se arrepender dos seus pecados, entender que é um pobre, miserável pecador. Mas agora, como que a pessoa vai entender que ela é um pecador, que ela precisa de Jesus? Por exemplo, eu chego para você e falo para você assim, Jesus te ama. Tudo bem, não é errado, Jesus ama as pessoas. Só que a pessoa vai pensar, Jesus me ama, então tá bom, já que Jesus me ama, eu estou feliz. Aleluia! Jesus, ele pode te amar, mas para morar com Jesus, ele é santo. Então como você vai morar com Jesus se você é um pecador? Aleluia! Ele sofre porque ele não tem prazer na morte do que morre, mas ele continua amando. Aleluia! Já viu quando você conhece alguém? É uma palavra dura, mas só fazer uma comparação. Já viu uma pessoa que perdeu um familiar? Aquela pessoa você perdeu, mas você ama aquela pessoa ainda, você continua amando, você amava. Enfim, Jesus continua amando. Então, para você entender o Evangelho, a salvação e a graça, você tem que entender como você é um pecador, como você é um transgressor da lei de Deus, como você é desobediente, como você está debaixo de uma maldição sem Cristo. Então, para você ser trigo, você tem que vir até Jesus pelo Evangelho. Quem pode dizer aleluia? Aleluia. E não há outro caminho, irmão. Tem que nascer de novo. Aleluia. Então, para encerrar aqui, o texto vem dizendo que esse trigo cresceu, apareceu também joio. Aleluia. O trigo não podia fazer nada, ou seja, eu não posso fazer nada, você não pode fazer nada. Né? Não somos nós, não é o homem que arranca, né, o joio do meio do trigo. Aleluia, mas Deus está de olho, os anjos podem, mas só por ocasião da ceifa, aleluia, e ele vai terminar dizendo, por ocasião da ceifa mandará o Filho do Homem os seus anjos, eles colherão do seu reino, tudo que causa escândalo, que comete iniquidade, lançá-lo na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente, então justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai, quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, amados e queridos irmãos, que você venha ser um trigo, porque
O texto está dizendo que ele vai colher do seu reino os que causam escândalos, os que cometem iniquidade. O que é escândalo, irmão? Aleluia. Um exemplo, esse caso da mulher lá que ficou com o mendigo, aleluia, isso é escândalo, era crente. Pessoas que causam escândalo, irmão, aleluia. Caramba, viu aquele irmão, aquela irmã, como é que ela xinga? Causa escândalo. Viu aquele crente que fez? É crente, ó, causando escândalo. Aleluia, sumiu glória? Aleluia. Isso que comete iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade é o pecado que a pessoa fica praticando. Porque o crente, ele pode até pecar por um acidente. O que diz lá em João? Se nós andarmos na luz, como o Senhor na luz está, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Por que não está escrito se nós andarmos em trevas? Porque o sangue de Jesus não é para purificar quem anda em trevas, quem está no mundo. É para quem anda na luz. Se nós andarmos na luz, ou seja, está mostrando que o crente mesmo andar na luz, ele está sujeito a pecar. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é? Agora, o que vem a ser iniquidade? A pessoa vai lá e peca e fala assim: amanhã eu peço perdão, deixa eu fazer mais um pecadinho aqui. Aleluia. Isso é viver em iniquidade. Aleluia. Então, amados irmãos, a coisa é tão séria, aleluia, que eu creio que se você está aqui nesta noite, o Senhor tem te chamado para ser trigo. Então seja trigo, aleluia, frutifique, aleluia, vire, irmão, aleluia, alimento. Quando o trigo é colhido, ele vira o que? Ele vira pão, ele vira alimento, aleluia. Ele é coisa boa, irmão, aleluia, ele não é coisa venenosa. O que é o joio? Venenoso, irmão. Causa, eu li sobre o joio causa vômito, né? Causa diarreia, causa intoxicação, aleluia, se a pessoa comer, aleluia. Então o que você produz, aleluia, ao seu redor tem que ser vida, e vida com Jesus. Amém. Alimento saudável, aleluia, né? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. A palavra da tua boca, aleluia, pode trazer vida através de línguas, quando você oferece Cristo para as pessoas, aleluia. Quando você pragueja, quando você, né, aleluia, é contencioso, é rixoso, é rixosa, aleluia, é veneno para aqueles que estão ao teu redor. Mas Deus tem nos chamado para ser trigo. Então nesta noite você vai ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar adorando o Senhor Jesus. Que você venha parar para meditar, né, sobre a necessidade. Então quando o trigo, o joio, for colhido e atado em molhos, o que são molhos, irmão? É aquele montinho amarrado, tudo juntinho, né? Aí você passa ali em Madureira, você vê lá a igreja cristã dos gays, né? Tem lá ali no Domingos Lopes, parece. Igreja dos gays. Aí pessoal, pelo menos está aprendendo, não, aquilo lá é joio sendo amarrado, tudo juntinho. Aleluia. Para ser atado, para queimar. Aleluia. Os justos vão resplandecer como o sol, irmão. Aleluia. Seu rosto vai brilhar. Aleluia. Diz lá no livro de Juízes, capítulo 5, sobre Débora. Ela fez o cântico e diz: assim, Senhor, resplandeçam aqueles que temem a ti como o sol, mas os inimigos sejam mortos. Aleluia. Então, amados irmãos, se preparem para brilhar na presença de Deus como trigo, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, seja trigo para a glória de Deus.